Bem, no nosso último episódio, vocês estavam dentro daquele templo, né, dentro daquele local, onde vocês tiveram um encontro com uma criatura meio... parecia um peixe, né, se assemelhava a um peixe gigantesco, que se projetou na realidade de uma forma psíquica para ter uma conversa com vocês. Ela aparentemente controlava um orc com o qual vocês lutaram, né, esse orc era Cru, uma criatura líder de uma pequena horda que vocês na realidade estavam procurando para resgatar, a pedido da mãe dele, né, uma senhora orc cega, aparentemente dona também de alguns poderes arcanos, e ela conseguiu gentilmente convencer vocês, né, a fazer a missão por ela e resgatar o filho dela de dentro daquele lugar. Vocês conseguiram abater o orc e o levaram para fora, encontraram a saída daquele lugar. Saindo de lá, vocês começaram, vocês na verdade estranharam que estavam num local estranho, um local muito distante da entrada por onde vocês tinham encontrado aquele templo abandonado. E vocês estavam a cerca de 5 dias da cidade de onde vocês partiram, sendo que vocês encontraram a entrada para o local em um dia de viagem antes, né? E vocês começaram o retorno para a cidade de Waterdeep. Não, desculpa, de Neverwinter. Quando estavam próximos da cidade, cerca de um dia da cidade, a Gru, né, a senhora orc, mãe do Cru, apareceu para vocês e agradeceu pela missão que vocês realizaram, né, por terem resgatado o filho dela, e devolveu a vocês aquilo que ela tinha tirado magicamente, que eram uma parte dos poderes arcanos do Krigsgard, a capacidade de entrar em fúria de Ulfgar e a capacidade de ligação de fé com o seu deus de Raj. E aí vocês partiram, né, continuaram na direção da cidade que vocês estavam retornando, e nós paramos a sessão exatamente com vocês se aproximando dos portões da cidade de Neverwinter. A sessão de hoje, nós vamos começar de um jeito um pouquinho diferente do qual eu só fiz em uma outra sessão, tá? Nós vamos começar com uma cena externa, da qual vocês ainda não estão presentes. Então, por esse motivo, automaticamente, vocês não sabem desses acontecimentos. É mais pra gente ambientar a nossa campanha no Twitch mesmo e etc, tá? Um somzinho aqui, beleza. Nessa sessão a gente inicia como se a gente estivesse vendo a visão da nossa câmera se aproximando de uma grande floresta. A gente passa por cima das copas dessas árvores, que se essa visão realmente fosse nossa, nós conseguiríamos passar os pés pelas folhas das copas dessas árvores. É durante um dia, né, o céu está bem aberto, azulado, um sol forte, corta com seus raios, né, iluminando aquelas copas de árvores. E a gente começa a ver dentro da floresta, num caminho que se abre em algumas clareiras, uma fila de pessoas. Na verdade, uma fila de criaturas, né? Diferentes criaturas vão circulando e andando vagarosamente por aquela fila. O objetivo daquela fila, né, na ponta dela, nós vemos uma grande abertura nessa floresta. Já com a nossa câmera se aproximando dessa abertura, a gente vê um círculo de pedra muito grande, tá? Então tem quase 1 quilômetro de raio, e essas pessoas, essas criaturas dessa fila estão indo em direção a esse círculo da abertura da floresta. À distância, a gente consegue ver um gigante muito alto, caminhando, quase balançando o chão com seus passos, de pele cinzenta, vestindo alguns adornos em couro, uma roupa bem trabalhada, inclusive, com manoplas bonitas, né, com metais, fazendo alguns adornos, uns colares, um cinturão. Esse gigante ele vem caminhando e ele se ajoelha próximo a algumas outras criaturas que estão mais próximas do centro desse círculo. Quando a gente se aproxima ainda mais, a gente consegue visualizar uma espécie de um trono
bem no centro desse círculo, um trono feito de pedra. Sentado nesse trono, com um hobby muito bonito, dourado e prata, tem um elfo sentado. Esse elfo ele usa uma coroa em sua cabeça. Uma coroa com um metal que parece ser ouro, algumas pedras adornando essa coroa, e ele tem em sua mão um cajado, tá? Ele está apoiando um cajado, ele está sentado e apoiado em um cajado. Esse cajado é todo de madeira, e ele tem várias pedras cravejadas nele, e em cima alguns adornos metálicos de prata, tá? Alguns fios de prata fazendo diversos adornos, e parece que eles flutuam na ponta desse cajado, eles não encostam na madeira do cajado. Esses fios de metal de prata, eles ficam só girando em volta do cajado. E esse elfo está ali sentado, ele tem um cabelo comprido, preto, e ele tem uma imponência que de muito distante já consegue se identificar. Ao lado dele, em pé, ao lado desse trono, do lado direito do trono, nós vemos um anão. Esse anão, ele é um anão ruivo, com a barba trançada com vários adornos em ouro, uma armadura prateada, completa, só o seu elmo que está fora da cabeça apoiado no chão próximo ao seu pé. E ele está segurando um machado assim, grande até para o seu próprio tamanho, né? Parecia que seria um machado de uso humano, mas ele segura aquele machado normalmente com uma de suas mãos. Esse machado também tem algumas pedras cravejadas, alguns adornos rúnicos, né? Algumas runas entalhadas nele. E do outro lado um escudo, ele apoia o braço em um dos escudos, o escudo indo até o chão, como se fosse um escudo de corpo inteiro. E nesse escudo tem o símbolo de Tyr, o deus da justiça. Do lado esquerdo desse trono, nós vemos uma outra criatura. Essa criatura, ela está em pé, também usando umas roupas, como se fosse um hobby também, com alguns adornos prateados. O hobby é todo preto, só que essa criatura ela tem forma humanoide, parece um pouco mais alta que um humano, mas ela tem uma cabeça de cobra. Ela parece ter a cabeça de uma naja e os olhos vermelhos. E ela tá ali no hobby dela também tem o símbolo do deus Tyr, estampado no seu hobby. Essas três criaturas estão ali, parece que elas estão recepcionando as criaturas que chegam por aquela fila. A fila é para encontrar o elfo, o anão, essa criatura seria um anti, né, essa serpente humanoide, e o gigante que está mais ao fundo, ajoelhado atrás do trono. Na cintura dessa criatura reptiliana, né, dessa serpente, tem uma espada. Uma espada também feita de um material muito bonito, que parece que essa espada ela chega a brilhar. Tá? Ela brilha levemente com uma cor azulada. Quando a gente se aproxima desse elfo, que está sentado no trono, a gente vê uma mulher se aproximando, carregada por 2 guardas. Essa mulher se aproxima e ela fala: "Perdão, Eru. Perdão, meu rei. Eu fiz porque eu tinha fome. Eu não podia comprar nada, eu não tinha dinheiro, eu precisava da comida." Aí os guardas chutam ela cai ajoelhada na frente do rei elfo. Ele olha para ela e ele levanta uma de suas mãos. Nessa mão que ele levanta, em um de seus dedos tem um anel. Um anel também prateado, com alguns filetes de prata que fazem os adornos, segurando uma pequena pedra compridinha, assim, azulada. Essa pedra emite um brilho e ele parece que olha para ela através desse anel, através da pedra. Ele abaixa a mão, olha para os guardas e fala com uma voz muito serena: "Qual é o crime dela?" Os guardas falam: "Ela roubou, majestade. Ela roubou da cidade. Roubou dos que tinham fome de verdade. Ela é uma ladra." O rei elfo olha para a criatura reptiliana ao seu lado e faz um aceno com a cabeça. Aquele Yuan-ti saca a sua espada,
se aproxima da mulher, ergue a espada e desce num golpe violento contra o pescoço dela. E a cena fecha. Agora, a gente se encontra diante daqueles portões do templo aonde Krigsgard deixou uma gota do sangue dele. Naquela entrada, a gente vê um paladino que nós já conhecemos, é Tyrgon. Nós vemos um Halfling, que também já temos intimidade, é Guntar. Junto deles tem um elfo vestindo um hobby, algumas roupas meio arcanas, né? Dando um visual meio arcano para ele. E em suas mãos ele carrega um cajado. Exatamente o mesmo cajado que nós vimos na mão do rei elfo na cena anterior. Só que esse cajado ele tem uma diferença, ele está sem algumas pedras, das quais nós vimos incrustadas nele na outra cena. E também com eles, uma outra criatura, um gnomo, com roupas de couro, alguns galhos pendurados pelo corpo, né, umas tranças no cabelo e uns galhos amarrados nas tranças do cabelo e tal. E esses 4 abrem aquela porta de pedra e passam por ela. E a cena fecha novamente. E assim a gente começa o nosso episódio de hoje. Agora, quando a cena reabre, nós vemos vocês 5 parados diante dos grandes portões de Neverwinter. Vamos mudar o clima aqui. Tudo isso a gente viu antes de entrar na cidade, é isso? Não, é isso vocês não viram, tá? Isso é mais uma cena pra gente ter uma ambientação pra história só, tá? Os personagens de vocês não sabem disso. Eu tenho como perceber aquela diferença na minha mão agora? Olhar pra ela assim e reparar que ela tá diminuindo? Beleza, sua mão. Eu tô bem preocupado com ela. O Krigsgard, você teve aquela sensação estranha com o anel que você estava usando em seu dedo? Merda. Esse anel que você tá no seu dedo, ele é um anel prateado, tá? Ele tem alguns filetes, alguns aros de prata que fazem tipo um local como se nele se encaixasse algo ali em cima, tá? Só que não tem nada ali, é somente os anéis e os aros de prata que estão disponíveis ali para você. A sua mão, ela tá um pouco cinzenta e ela parece um pouco mais magra do que a sua outra mão, tá? A mão que tá com o anel. Mas, num geral, que nem eu falei, a sensação que você tem, o sentimento que você tem é que tá tudo bem, tá? É normal. Você fala, não, isso daqui é normal, sei lá, devo ter dormido em cima da mão, coisa assim, sabe? Tá bom. Isso inconscientemente, tá? Você não consegue ficar preocupado com essa situação da sua mão, tá? Tá bom. Ai, que situação. Pessoal que estiver chegando no chat, fica à vontade. Estamos jogando aqui Dungeons & Dragons. Qualquer coisa que precisar, tiver alguma dúvida, manda aí no chat que a gente de vez em quando tenta dar uma paradinha pra ler as mensagens e responder. A gente tá tocando o barco aqui com a nossa aventura. E os jogadores também às vezes estão aí no chat, podem responder também textualmente pra vocês, beleza? Diversão pra todo mundo. Bom, eu vou procurar aquele soldado da guarda. Ele era amigável, né? Não sei se ele vai estar puto com a gente agora que a gente fugiu e a velha desapareceu, mas a primeira ação minha é ir procurar por ele. Acho que era Tiro o nome dele, né? Não era. Peraí que eu tenho as anotações aqui. Deixa eu dar uma olhada que eu também não lembro de cabeça o nome dele. Peraí. O Fertrit também sumiu, esse desgraçado, né? O Fertrit, vocês não tinham visto ele quando vocês partiram naquele dia da cidade, né? Era Drani. Dani, tá. Não, desculpa, Drani não. Drani era da outra cidade. Era Não do... sei se eu vou atrás desse soldado ou se eu vou atrás do bardo primeiro. Era de Redlart. O bardo, cara. Vamos atrás do bardo? Nosso parça, mano. Beleza, eu vou atrás do bardo. Era Aldrin. Aldrin é o nome do cara. Beleza, mas eu vou atrás do Fertrit primeiro. Dei dor de cabeça pro Hit, mano. Tem que ir atrás desse cara de novo. Você bota um bardo mega monstro e depois tira o cara do nada. O cara some de repente. Bom, vamos atrás das tabernas aí, ó. A taberna mais louca da cidade, vamos lá.
Cara, maravilha. Todos vão acompanhar? Eu sou. Eu irei. Beleza. Tinha algum superior meu, Hit, que mandou eu ir pra aquela dungeon onde a gente tava ou não? Pra você, Tirgon, as coisas ainda estão um pouco nebulosas na sua cabeça, tá? Apesar de terem passado 5 dias que vocês saíram daquele local, você sente que quanto mais você se afasta daquele lugar, um pouco melhor vão se encaixando as suas ideias na sua cabeça. Mas, basicamente, você não teve ninguém que te mandou até lá. Você sabe que você estava com um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas era... Agora você consegue se recordar um pouco. Era você, o Guntar, que você viu, tá com vocês. Era um elfo que estava andando com vocês. Ele era um mago. E um gnomo druida que te acompanhava. Vocês fizeram esse grupo e estavam indo lá... em busca dessa criatura, exatamente, né? O objetivo de vocês era caçar a criatura. Porque vocês tinham ouvido que ela estava fazendo alguns malefícios para a região toda. E, inclusive, vocês não vieram aí de Neverwinter, vocês vieram de outra cidade. Tá? Mas agora você tá meio, né? Sem assim... Ainda tá um pouco perdido nos pensamentos, mas a linha de raciocínio que você tem é essa. Tá, eu vou seguir o grupo. A gente explica pra ele basicamente o que aconteceu. Que Tá. a gente tinha um companheiro de equipe, que ele desapareceu e a gente tinha encontrado ele aqui e a gente tá meio preocupado porque foi um cara que a gente teve uma pequena conexão e que ele foi muito prestativo também. Tá. Só pra ele se situar no que tá rolando. Pra ele não só legal. Legal. Ok. Cara, então beleza. Vocês chegam aí na cidade, é o início da tarde, tá? Então vocês ainda estão com fome porque vocês ainda não almoçaram. Então vocês vão em direção à taverna da cidade. A taverna da cidade, deixa eu ver se a gente marcou aqui no mapa. É essa Wyvernelada, não? Não, o Ivernalada é o nome dessa ponte que conecta as áreas da cidade, que passa por cima do rio. Mas era aqui, era nessa região do enclave dos protetores, né? Que tinha a guarda próxima que você foi até lá e tal. Deixa eu ver se eu anotei o nome dela aqui nas anotações do mestre. Era a Taverna do Cervo Lunar. Tá. Cara, beleza. Vocês vão em direção à taverna. Aquele movimento que eu já tinha descrito antes sobre Neverwinter, né? Uma cidade metropolitana. É uma cidade gigantesca. Então vocês têm essa diversidade de raças, né? De criaturas que vão pra lá e pra cá o tempo todo aí na cidade. Então isso é comum, é normal. A taverna tá movimentada nesse horário, porque é exatamente o horário das pessoas estão passando e comendo e tal, e saindo e beleza. Vocês entram ali na taverna e vocês já veem no canto da taverna tocando o seu alaúde, Fertirit. Tá ali paradinho, tocando, fazendo uma música pro pessoal. Vou chegar na frente dele e vou jogar uma moeda assim na caixinha dele e na cara dele. Você vê que ele tava meio distraído, cara, quando vocês entraram. Ele tava tocando e tal, fechava o olho, tocando e tal. E aí no que você joga a moeda, ele olha e ele para de tocar na hora. E olha pra você, mas ele abre um sorriso largo, assim, de orelha a orelha. Eu tô com uma cara de e aí, cuzão. Eu tô atrás do King. Ele fala, meus amigos, vocês estão vivos! Pois é, né? Morre cedo. Ele levanta e te abraça, Kriegsgar. Ele vai até você e abraça, assim, você, mas abraça forte mesmo, sabe? De brother. Eu devolvo o abraço. Ele fala, eu procurei vocês pra... eu só me ausentei em 1 hora e vocês desapareceram. Para onde vocês foram? Ah, cara, muita história pra contar. Bom, Eu estava prestes a voltar pra Waterdeep. Você vim pra essa Não. cidade por causa de vocês. Chego aqui, vocês somem. Fazem dias. voltou.
A gente voltou para aquele acampamento que a gente foi atacado e entramos num portal submerso, saímos umas catacumbas estranhas, cheias de aranha. Encontramos um paladino e um ladino lá, que se juntaram ao nosso grupo. Vimos uma criatura bizarra. Ele faz assim pra você, Tirgo. Vimos uma criatura bizarra e achamos uma saída e caminhamos 5 dias na neve. Encontramos uma velha maluca que devolveu nossos poderes e agora a gente tá aqui. Esse é um resumo muito, muito resumido. Ele fala, caramba, cara, você conta histórias melhor do que eu. Acho que você tem um espírito de bardo. Você tinha que estar lá pra contar essa história, cara. Esse é animal, essa é a melhor música. Você teria um bom conto pra poder colocar nas suas performances. Nós conversaremos mais sobre isso, porque eu vou escrever uma canção sobre isso com toda certeza. Tenho que escrever de como eu salvei a vida desse grupo. Eu não duvido disso, meu amigo, eu não duvido. Ok. Bom, eu vou comer alguma coisa, a gente tá com fome, né? Perder o tempo aqui nessa taverna. Tem alguém do grupo que tá ferido? Eu não lembro. Não, mesmo porque, assim, passaram-se diversos dias, né? Vocês fizeram ataduras, curativos e tal, e basicamente tá todo mundo full, né? Ninguém precisa ir no médico. Não. Eu só preciso achar uma igreja pra poder dar uma rezada. Aí na cidade tem o templo de tempos, é fácil. Tá, eu vou pedir eu vou explicar a história certinho pro Fertility, durante o almoço, antes de andar aí. Explicar tudo o que aconteceu pra ele com detalhes e vou pedir pra ele escrever uma carta lá pro Aristóteles. Ele fala, não se preocupem, sentem, comam, é por minha conta, imagina. Opa, aí sim, eu vou pedir um duplo. Enquanto você faz essas formalidades, eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem hábil pra poder ir na igreja e fazer todos os procedimentos. E quando eu voltar, a gente define quais serão nossos próximos passos. Ele, ótimo, mas antes de ir, calma. Ele para assim e fala, leitão, a gente precisa de um leitão. Ele vira assim, vai até o balcão e pede um leitão inteiro pra vocês comerem. Esse é o garoto. Vou pedir uma música, toca aí a canção do Dragonborn, por favor. Obrigado, só agradeço. Ele fala, sentem-se, gente, comam, já vai chegar tudo que nós pedimos, eu vou tocar um pouco pra gente. Beleza. E aí, vocês têm aquela sensação da qual vocês já experimentaram outras vezes, né? O Fertility, quando ele toca o seu alaúde, é como se vocês fossem realmente tocados pela música, né? Literalmente. Então vocês se sentem reconfortados, vocês sentem aquele vigor sendo restabelecido e tal. É algo realmente mágico ouvir ele tocando. E aí ele para ali no canto, fica tocando, as pessoas comemoram, estão bebendo em volta de vocês e tal, e vocês ganham uma certa atenção do público na taverna por vocês serem amigo do bardo que tá tocando ali. Aí sim. É tipo quando você chega no bar e conhece os músicos, tá ligado? A gente fica atrás do palco, né? Tá bem cheio, Tirgo. Cara, aí tranquilo. Então assim, vocês comem, vem aquele leitão inteiro com a maçã na boca e tal, cheio de legumes em volta, e eles servem bebidas e tal, e vocês conseguem aí ter uma refeição digna, algo que vocês não tinham há alguns dias. Após o almoço, o Raj vai em busca do templo para ele poder fazer as suas orações. Krigsgard e Tirgon, o que vocês pretendem fazer depois desse período aí? Eu vou querer... pode falar. Eu vou ficar do lado de fora da taverna e dar uma olhada nas redondezas. Beleza. Quero desconfiar. Vou pedir pro Fertility escrever a carta pro Aristóteles, só dando um upgrade do que aconteceu. E perguntando sobre o ladino nosso que tá lá, esqueci o nome dele, o Muller. Se ele tá bem, se ele continua vivo. Existe a opção de soltar ele. E vou procurar aquele cara da guarda lá. Beleza. Cara, você fala com o Fertility, ele fala que tranquilo, vai fazer a carta pra você. E aí você sai, aí no enclave dos protetores, né, essa região de Neverwinter, fica bem próximo ali a central da guarda, que foi o local onde vocês prenderam a Gru, né, naquele outro episódio, da onde ela fugiu magicamente e tal. E você se aproxima do local, você já avista aquele cara próximo da entrada
do lugar ali, junto com 3 outros guardas. Na minha cara que eu vou chegar pra falar com ele agora. Ele tá com 3 guardas, né? Isso. Então eu vou chegar e chamar ele pelo nome. Aldrin, né, o nome dele. Aldrin. Oi, e aí, Aldrin, tudo bem? Ele vira, olha pra você e fala, você por aqui? Em que posso te ajudar dessa vez? Vi saber como é que são as coisas, eu tive um problema, tive que sair da cidade por um tempo. Aquela nossa amiga, ela continua presa? Ele olha pros outros guardas assim e fala, na realidade nós não a achamos mais. Ela desapareceu daqui há alguns dias. Como assim? Nós fizemos uma varredura na cidade, nos arredores. Interrogamos alguns outros orcs que estavam por aqui, mas aparentemente ninguém a viu e ninguém a conhece. Nenhum boato novo, nada do tipo. Sabe algo sobre algumas cavernas ao norte? Nada que tenha caído a nosso conhecimento. Nós estamos fazendo nossas patrulhas normalmente, não houve nada de desordem na cidade vindo de orcs, então acho que aqueles rumores sobre uma horda orc vindo nos atacar acabou caindo por terra. Era infindado. Bom, talvez a horda de orcs seja assim infindável, mentira, porém tem sim um problema maior aos redores, a 5 dias de caminhada daqui. Tem umas cavernas, uns calabouços ao norte, que tem uma passagem que vem pra cá, pro sul, e que tem uma criatura lá, a gente não sabe o que é ainda, só vimos ela, porém é uma criatura bem poderosa. Se você ficava esperto com isso, se pudesse mandar alguns homens pra vigiar o acampamento antigo dos orcs, porque uma passagem é lá, uma das entradas é lá. E vigiasse também as fronteiras com o norte, porque é de lá que a gente veio saindo da fortaleza. Interessante, essas informações podem nos ser úteis, sim. Nós vamos pedir para um destacamento ir até aquele acampamento e ficar de vigia e fazer uma nova averiguação. E os portões norte estão sempre vigiados. Nós vamos mandar batedores ir um pouco além para ver se encontram algo diferente novamente. Sugiro reforçar tudo. Realmente sua guarda não vai dar conta se for só o que. Fique tranquilo, nossa cidade não cai. Quem avisa, amigo, tem as costas do embora. Fala, Fortaleza Vermelha jamais cairá. Tranquilo, você vê que ele já vira ali, começa a conversar com os outros guardas que estão próximos dele. E não comenta mais nada com você, tipo, deixa você ali. Largou o celular. Hit, na igreja que eu tô, tem alguém, sei lá, alguém de alto escalão, um representante, da região inteira? Ou eu acabei encontrando algum polozinho, assim, pequeno? Cara, em Neverwinter, deixa eu dar só uma olhada aqui, peraí, rapidão. Tem algum, uma figura, assim, bem grande. Deixa eu ver um pouquinho só quais são os templos principais que tem em Neverwinter, peraí. Qual que é o seu deus mesmo? É Tempus? Tempus, né? Tá. Tem um templo de Tempus, só que você precisa atravessar o rio. Ele vai estar do outro lado, deixa eu pingar aqui no mapa para você visualizar.
Deixa eu ver se tá aparecendo na Twitch pro pessoal ver também. Deixa eu mudar aqui pra tela do mapa, beleza. Esse templo, ele vai estar aqui do outro lado da cidade, próximo da área das Torres Caídas, que é pra cá, ó. Beleza. Você tem que passar pela Wyvern Alada aqui, que é a ponte, né? O nome dessa ponte. Uhum. Aí você passa perto do castelo principal do concílio aqui, né? Dos governantes de Neverwinter, né? Que é uma associação geral de nobres. Uhum. E cruzar toda a cidade. Isso dá um tempinho de caminhada, né? A cidade é grande, bem grande. Beleza. E é um templo grande, não é um templo pequeno. Provavelmente tem algum clérigo de renome aí dentro. Tá, beleza. Eu vou voltar pra poder me reunir com o pessoal e conversar com eles pra gente tentar montar, sei lá, algum plano pra, sei lá, a gente conseguir reverter a situação, porque a gente tá na merda e aquela criatura tá lá e Mas não. você vai primeiro no templo ou você... Não, eu vou antes voltar, de- eu vou voltar. Tá. Vou voltar pra... Depois que eu soube onde que fica a localização, eu quero voltar pra poder ver se realmente compensa fazer Beleza. tudo. A localização você consegue fácil. Você pergunta a algum guarda ali da cidade e tal, eles te informam. Eu volto pra taverna, não vou voltar Beleza, pra você volta pra taverna, tá o Krigsgard chegando de novo na taverna e o Tyrgon tava dando uma volta ali pelas ruazinhas e tal. Você já viste ele ali também, ele tava junto com o Guntar. E o Ulfgar ficou bebendo na taverna. Beleza. Eu vejo se já tem algum. Se a gente já tem algum lugar pra ficar, alguns quartos, pra gente guardar as coisas. Cara, Vai ficar pelo na que casa você viu, isso é fácil do Fertirite te arrumar. Beleza. Então, já puxo o Krigsgar assim na conversa. Dou Aham. uma chamada no Paladino também, assim. Aquela clássica mãozinha. E. Boa, Bom, Teres. cara, bom, que todo mundo já estiver lá. Eu falo, ó. A gente pode tentar voltar naquela caverna. Você, só um detalhe, você chama o Ulfgar também, que tava dentro da taverna, ou não? Você deixa ele lá bebendo? Não, eu encosto perto dele, eu chego perto dele. Assim, encosto perto dele, vejo Tá. o Paladino, chamo o Paladino e o Krigsgar Tá. também. Tá, só pra eu saber se essa informação tá sendo compartilhada com o grupo todo, ou se, tipo, ele não saberia disso, tá? O Halfling tá por perto? Ou... Tá, ele tá andando com você, sempre. Gunter sempre tá ali do lado. Isso, é. E aí eu falo, ó, a gente pode tentar conversar com algum dos governantes daqui, tentar explicar a situação de que talvez a cidade esteja correndo algum perigo, por causa que aquela criatura, ela vai ficar lá, vai ficar solta, ela pode fazer algum novo escravo mental, e se ela conseguir alguém poderoso, isso pode ser um grande problema. A gente pode tentar conseguir a ajuda delas, ou a gente pode, a ajuda da cidade, ou a gente pode simplesmente achar algum mercenário que seja muito bom. Ou a gente Vocês já ser muito... tentaram conversar com o taverneiro pra ver se ele sabe algumas informações dessa caverna? Não. Olha, eu acredito que seja muito difícil. Eu que falei daí- com uma guarda da cidade, ele não sabia desse conhecimento das cavernas, não tinha conhecimento. Porque eu acho um pouco difícil a gente conseguir conversar com o líder da cidade. Se Então. nem os guardas próximos a gente tem informações concretas. Vocês sabem assim, é uma informação comum pra vocês que Neverwinter é comandada por uma organização de nobres, tá? Não é uma pessoa só, não existe um rei aí. Mas só consegue falar com eles mediante, tipo, marcar uma audição pra conversar com os caras e entendeu? É mó burocrático o processo, não é chegar lá, bater na porta e falar, opa, vamos trocar uma ideia aí. Emergencial assim. A gente pode tentar usar É mais difícil. eu posso tentar usar minha influência como clérigo e falar que é algo de realmente extrema importância. Porém, eu preciso saber se tem algum dos governantes que é devoto a tempos. E se tiver, vai ser muito mais fácil eu tentar explicar a situação e falar que realmente é um caso de extrema emergência conversar com ele. Creio que ele possa me dar alguma atenção. Porém, eu precisava ir até o templo de tempos, porém ficar do outro lado da cidade. E eu precisaria que um de vocês viesse comigo também para poder Eu servir. conheço a cidade, Hit. Você conhece um pouco da cidade, sim.
Aí eu sei que esse templo que ele tá comentando é um templo razoavelmente de renome. Razoavelmente. Sim, você sabe. Eu acho que pode ser uma boa ideia. Acho que podemos acompanhar você até o templo. A gente pode apelar para essa estratégia, a não ser que vocês tenham algum plano que possa dar mais certo. Porém, a primeira coisa que me veio à minha cabeça é Acho válido, acho válido. recorrer ao grande Deus. Acredito que esse seja o caminho, pelo menos o primário. Eu vou esperar vocês aqui, eu não vou entrar na igreja, porque eu sou Você queima, eu vou queimar, demônio. Eu posso também, se não der certo na igreja, eu posso tentar usar minha influência do Carisma 20 pra convencer o nosso amigo da guarda a arrumar um encontro, pelo menos não com um grupo. Talvez algum representante, né? Com algum representante ou alguma coisa do tipo, assim. Ok, tá bom então. Eu vou aqui pela taverna, por enquanto. Tá ok. Então, eu tiro o Guntar, a gente vai lá e você fica aqui com... Com o Ulfgar. Vai nós dois mais o Halfling e fica Isso. o anão aqui com você. Isso. Beleza. Então a gente vai até a igreja lá de Tecos. Beleza, cara. Vocês se separam. E aí Tirgon, Raj e Guntar partem em caminho do templo. O templo de Tempos, aí na cidade, ele é um templo grande. E você vê se aproximando já dele, né? Vocês caminham ali durante o tempo, uma meia horinha até chegar lá e tal. Vocês avistam aquelas... Ele tem uma murada bem grande, fechada, com um grande portão de ferro que no momento está aberto. E ele presta os serviços comuns, né, dos clérigos à cidade. Então eles fazem pequenas curas, né, ficam fazendo ali algumas movimentações para as outras pessoas que estão passando aí e pagam pelos serviços do templo. Entrando nele, vocês veem uma área comum. Vocês já veem uma área comum ali, né? Tem um hall de entrada, tipo, tem algumas pessoas passando pra lá e pra cá, umas pessoas treinando batalha, né? Treinando lutas mesmo ali também. E vocês veem vários clérigos, né? Passando pra lá e pra cá, com roupas que tem o símbolo de tempos e tal, estampado nelas. E vocês vão entrando, algumas pessoas olham pra vocês, normal, vocês tem um draconato, né? Um paladino, tal, dá uma chamada de atenção. Tipo o símbolo de Tyr do meu peito. Isso. Dá uma hostilizada? Não, tire tempos eles não se antagonizam, né? São divindades que de batalha, de justiça, né, e tal. Eles divergem em alguns pontos em relação à justiça em si, mas o restante é de boa. Ok. Então... deixo o clérigo na frente, tá? Que é conhecedor aí do tempo. Entrando no templo, eu tento ver se eu encontro algum sacerdote que possa me levar até o alto representante daquela base, porque eu preciso urgentemente conversar com ele e falar que eu tenho informações cruciais. Cara, tranquilo, você para um dos clérigos que tá passando aí normalmente pra lá e pra cá e pede pra falar com o representante geral. Ele para pra você e fala: o senhor é um clérigo de tempos também? Claro, vai ser um prazer te levar até ele. Pode me acompanhar. E ele pede pra você seguir e ele adentra a uma porta principal do templo ali. Ele deixa a gente passar normal? Deixa. Tá comigo, tá com Deus, né, cara? Vocês vão acompanhando ele, vocês entram num grande salão. O templo ele é grandão, tem uns pilares, né? O pé direito bem alto e tal. Ele sobe umas escadas de mármore, um mármore branco. E lá em cima essas escadas elas se dividem, né? Vão uma para a direita, um corredor à direita, um corredor à esquerda. Ele pega o caminho da esquerda e pede para você seguir ele. E ele entra numa grande biblioteca.
Tá? É um salão grandão, assim, uma biblioteca, né? Tem várias camadas distantes de livros, com algumas escadas encostadas. Algumas pessoas sentadas em algumas mesas estudando. E lá no fundo dessa biblioteca, você vê que arrumando alguns livros também, mexendo com alguns livros, tem um humano, né, vestindo uma armadura e tal, e nessa armadura tem o símbolo de tempos também. Você vê que esse cara que tá te levando até lá, tá te levando diretamente a este humano, tá? Uhum. Aí quando ele se aproxima, ele fala: Senhor Brina, esses aventureiros gostariam de falar com o senhor. Aí ele para, ele guarda um livro na prateleira, e ele vira para vocês e fala: pela glória de tempos, em que posso ser útil? Eu respondo pela glória de tempos, me apresento. Meu nome é Raj. Eu estou aqui com alguns dos meus companheiros de guilda, de equipe, e a gente acabou de passar por uma aventura que foi, no caso, um tanto quanto perigosa, e a gente tem algumas informações para poder trazer para você, e eu acredito que seja de interesse seu. Bom, para poder se resumir muito, encontramos uma criatura que fica apenas a 5 dias de caminhada daqui, que ela tem poderes de controle mental maléficos. Estava reunindo quase que uma horda de orcs, e não sabemos qual a finalidade para que ela controlava as criaturas. E eu acredito que que o plano dela seja destruir provavelmente qualquer coisa que ela encontre em seu caminho. Ele fica olhando pra você sério, assim, né? Ele tem uma barba bem rala, assim, já um pouco grisalha, mas ele é um homem grande, né? Um homem forte. E agora que ele virou e vocês estavam conversando e tal, você repara, ele tem duas machadinhas, né? Uma em cada lado da cintura, assim, penduradas e tal. Ele fica olhando pra você e fala: sua história é interessante, Draconato. Muitos aventureiros passam por aqui contando histórias interessantes também. Procurando meu apoio, claro, e apoio de outros clérigos de tempos que possam batalhar ao seu lado. O que você me dá de certeza de sua história para que eu confie em sua palavra? Eu dou Olha, a única maneira de você acreditar em mim são esses dois que estão comigo, que nós os resgatamos das masmorras onde a criatura estava fazendo reféns e provavelmente devorando. Vocês não estão tendo relatos na cidade de alguns desaparecidos? Ele fazem muito tempo que não há relatos desaparecidos, né? Esporadicamente um ou outro, mas a cidade é muito grande. Tinha centenas de corpos lá dentro. Provavelmente a criatura come as pessoas. Nada que tenha chegado ao meu conhecimento. É claro que eu posso investigar por um tempo. E todo momento em que estivemos lá dentro, a gente se sentiu um pouco confuso, um pouco estranho. Vocês chegaram a viagem de volta. Vocês viram a criatura? O que era? Sim. Vimos, mas eu tentei atacá-la. Quando eu confrontei, ela sumiu. Se eu lhe mostrar alguns desenhos, vocês conseguiriam apontar a criatura? Com toda certeza. Ele muito bem. Venham comigo, me acompanhem. E aí você vê que ele vai andando para um outro lado, para umas outras prateleiras. E ele pega alguns pergaminhos que estavam enrolados assim no canto de uma outra prateleira, e ele começa a desenrolar em cima da mesa. Uhum. E nesses pergaminhos vocês começam a ver alguns desenhos, tá? Algumas ilustrações feitas ali à mão, à tinta e tal. E diversas criaturas ele vai mostrando, vai abrindo, tem criaturas diferentes. Em um dos pergaminhos, vocês veem uma criatura muito semelhante à que vocês viram, a que vocês avistaram lá, né? Semelhante a um peixe com 3 olhos, eu vou pôr né? a mão assim na folha, Uhum. no livro onde ele está
falar parecido com esta criatura. Ele para e fala, interessante. Esse é um abolete. São criaturas que não são vistas há um bom tempo. Elas Deixa eu costumam... Na verdade, elas costumam ficar mais em alto mar. Ela é bem inteligente, inclusive entrava na minha mente e tentava me persuadir ou me intimidar de alguma forma. Estes escritos são de diversas pessoas que fizeram relatos de encontros com criaturas que estão aqui descritas. E uma característica dessa criatura específica é ter poderes com sua mente. E isso não preocupa de ter uma criatura desta aqui próximo? Nos preocupar, na realidade, preocupa, mas existem muitas criaturas próximas da nossa cidade. Tem muitas regiões, muitos lugares dentro daquela catacumbas com bastante água. Se diz que era uma criatura marinha, provavelmente ela deve viver ali nessa água e teve alguma ligação, deve ter algum canal que leve até o oceano mais próximo. Todos os relatos que nós temos de criaturas dessa raça que foram avistadas e de pessoas que conseguiram sobreviver a elas são ou de marinheiros que as viram em alto mar ou que sofreram seus efeitos em alto mar ou em áreas litorâneas. Mas, efetivamente, o que vocês gostariam de nossa ajuda? Vocês querem que nós montemos uma frente de batalha para ir caçar essa criatura? O que exatamente vocês querem? Não sabemos a força dessa criatura. O que a gente tem em mente é eliminá-la. Só que não temos conhecimento da força dela. Somos páreo para isso. Parando para pensar, agora um instante que você estava dando todas essas informações, encontramos um poço onde encontramos diversas correntes e ouvíamos uma espécie de rugido ou rosnado e essas correntes se mexiam. Quando o paladino tentou atacá-la, ela simplesmente desapareceu. Então acredito eu que seja alguma magia de ilusão que ela tenha usado e que provavelmente ela deve estar presa naquele fosso. Se isso for algo que seja concreto, então deve ser fácil derrotá-la, se ela está realmente presa. Porém, o que queremos não é montar uma frente de batalha. Acho que se escolhermos guerreiros que não estão preparados, eles podem morrer no meio do caminho. Mas 2 dos seus melhores magos e guerreiros já seriam de grande ajuda. Não me entenda mal, meu companheiro clérigo, mas você sabe de nossas hierarquias. Aqui dentro você não encontrará magos ou guerreiros. Aqui nós ensinamos a força de tempos. Sim. E é por isso que eu não peço a ajuda diretamente da igreja. Eu gostaria que você nos ajudasse a achar um senador, um dos grandes contribuintes da cidade, vamos por assim dizer, e que ele nos ajude a encontrar essa força extra que precisamos. Entendo. Aí eu acredito que eu já posso ajudar um pouco mais. Façamos o seguinte. Você acha que conversar com este representante vai nos ajudar a conseguir mais aventureiros para isso? Sempre há pessoas interessadas em troféus. Então, se a gente colocar essa caçada como algo que possa ser pago a um troféu que será trazido por vocês, os tornarão heróis. Se realmente essa criatura está aqui por perto e a gente conseguir demonstrar à cidade que ela foi morta, então o cenário muda e muitas pessoas vão querer acompanhar para tentar trazer este troféu para cá. Ok. Podemos fazer o seguinte, me deem a tarde de hoje e eu vou fazer os meus contatos. Passem aqui amanhã e então eu lhes darei uma resposta. Eu agradeço muito. E
Aonde vocês estão hospedados? Estamos hospedados em uma pousada na... Como é o nome da pousada? Cervo Lunar. Cervo Lunar. Estamos hospedados no Cervo Lunar. É fácil de nos encontrar. Eu sou o único draconata, provavelmente, do estabelecimento. Eu pergunto somente caso seja necessário. Na realidade, vocês virão até mim amanhã. Tá ok. Eu os aguardo aqui. Obrigado. Ele vira e sai andando. Eu agradeço e viro também e pego o caminho contrário. Uhum. Falou. Beleza. Então vocês saem ali do templo e tal. E... Krigsgard, volto a você. Eu vou perguntar pro taverneiro, vou chegar nele ali e perguntar se ele conhece ou se já ouviu falar no nome Cementário. Cara, beleza. Você chega ali, o taverneiro é um cara bem obeso que tá atrás do balcão. Tá bem gordão assim, tá com avental e tal. Ele para, olha pra você, vocês começam a conversar, ele fala, Cementário? Nunca ouvi falar. Tem certeza? Ele parece ser bem influente aqui por perto. Ele fala, eu conheço muitas pessoas que passam por aqui, ouço esses bêbados falando dia e noite nomes diferentes, mas esse eu tenho certeza que nunca ouvi. Não? Cementário Van Cris? Não, senhor. Não posso te ajudar. Olhando pra cara dele, tipo, fazer uma leitura, tem como ver se ele tá falando a verdade, se ele tá escondendo uma coisa, se ele tá nervoso? Você pode fazer um teste pra isso, cara. É o... Deixa eu ver aqui na ficha, não lembro o nome da perícia. Peraí. Acho que é intuição. Intuição. Tá bom, né? Cara, você tenta ali entender mais ou menos, mas aquele barulho da taverna, aquela coisa toda ali, aquele vucu-vucu, você não consegue julgar muito bem as palavras dele não, cara. Você percebeu que você perdeu ali a leitura facial dele e não conseguiu entender se ele tava mentindo ou não. Eu pergunto então se tem algum lugar que eu possa ir que alguém talvez conheça. Ele fala, bem, você pode... É algum amigo seu? Você tá procurando encontrar com ele por aqui? Isso, é um antigo conhecido. Ele fala, bem, você pode procurar em algumas outras tavernas da cidade ou perguntar na guarda. Certo, fora isso, nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Que eu saiba, não. Eu, pelo menos, procuraria nesses lugares. Alguma escola de magia na cidade? Ele, não mexo com magia, não. Isso aí não me interessa. Eu olho pra ele com desdém assim e falo, tá bom. Dou as costas pra ele e vou em outra taverna. Ele fala, se você... No que você tá saindo assim, ele fala, você vai encontrar esse pessoal que mexe com essas coisas aí lá na área das Torres Caídas. Tá bom, então acho que eu vou pra área das Torres Caídas. Tá. Na verdade, o pessoal que tá vindo de lá pra cá. A área das Torres Caídas é exatamente onde eles estavam. Onde fica então, vou o esperar tempo. eles chegarem aqui pra avisar do meu plano. Tá. Cara, maravilha. Passa mais um tempo aí. Já são por volta de umas 4 horas, tá? Da tarde. Aí o pessoal volta e vocês se encontram de novo. Quanto tempo demora esse trajeto, mais ou menos? De Torres Caídas até aqui? É uma meia horinha. 20 minutinhos. Tá, achei que tipo, mais. Não. 3 dias de caminho. Não, Dentro da cidade. 2 horas. Pô, 2 horas é rolê da... Que cidade. O cara ia andando de Itaquera pra Vila Olímpia, tá ligado? Andando. Bom, e aí, como é que foi lá na conversa com o cara da igreja? Olha, eu acredito que tenha sido boa. Ele falou que vai tentar nos ajudar. Ele realmente reconheceu a periculosidade que a gente está enfrentando e acredito que a gente vai ter uma ajuda. Iremos voltar lá amanhã. Do que a gente tá enfrentando? Sim. Ele nos deu informação do que era. Falou que era uma criatura náutica que é muito rara e que faz muito tempo que não aparece. E que ela já foi avistada por alguns pescadores, porém há muito tempo.
e de que realmente ela, uma dos maiores perigos é porque ela mexe muito com a mente das pessoas. Tá. Bom, vocês vão pra onde agora? Acho que a gente pode descansar, dormir, esperar até amanhã. Eu não consigo lembrar de nenhuma necessidade que precisamos resolver agora. Bom, eu vou lá na área das Torres Caídas, onde vocês estavam, porque eu conversei com o taverneiro, perguntei a ele sobre esse cementário, e me deu a informação de que talvez eu descubra algo lá na área das Torres Caídas, porque lá tem pessoal que estuda magia. Então eu posso acompanhar você. Perfeito. Tem- Pode ir, você vai com a gente ou vai voltar pra taverna? Investigar Vamos. Beleza. Vocês partem então de novo em direção ao bairro das Torres Caídas. Esse bairro ele é um bairro geralmente onde os magos tinham as suas torres mesmo, né, de estudos e tal. Mas ele é um bairro que foi muito prejudicado com os eventos, né, atuais de Neverwinter e tal, depois do evento que teve aí. E algumas torres realmente caíram, né, então por isso que o bairro ganhou esse nome. Só que alguns magos permaneceram por lá, mantiveram seus locais de estudo lá. Então vocês se aproximam de uma região ali onde tem diversas torres, né, torres quadradas, torres circulares, né? Então, casinhas um pouco menores, mas que são estranhas a ponto de vocês saberem que ali mora um mago, por exemplo, né? Mas vocês já começam a avistar essa região ali. Certo, eu vou então na primeira torre assim, que eu pareça estar mais inteira e ter movimento lá. Movimento ativo de pessoas. Ok. Você vê assim, que uma dessas torres ela é mais, digamos assim, receptiva ao público da rua, né? Você vê que é uma torre provavelmente de algum mago que atende as pessoas, porque também existem serviços vendidos pelos magos nas grandes cidades, né? Então, você se aproxima dessa torre e bate a porta, né? Tem aquele aro tem um nome, esqueci o nome, mas aquele aro que você bate na porta, faz... Abre a porta um adolescente, né, um menino, aparentemente tem uns 14 anos, mais ou menos. Ele abre a porta assim, olha pra você e fala: boa tarde, senhor, seja bem-vindo, o que gostaria? Poderia falar pro superior? Eu estou à procura de um mago. Eu achei que eu vou encontrar informações. Claro, pode entrar, fique à vontade, eu vou chamá-lo. Ele abre espaço para vocês entrarem, tem uma salinha, tipo, de espera ali no início dessa torre. Ele sobe umas escadas e passa-se um tempinho. Vocês ficam esperando aí um tempinho, questão de uns 10 minutos. Tá, eu vou ficar cortando minha cauda, arrumando meu chifre. Totalmente irritado pra esperar. Beleza. Depois passa-se esse tempo... ele volta, ele desce as escadas, né, esse menino, e atrás dele vem uma outra pessoa. Ele parece ser um meio-elfo. Tá? Ele vem meio andando calmamente, assim, ele tá usando umas vestes, uns hobbies compridos também, tal, meio vermelhos. Deixa eu só pegar o nome dele aqui, anotações do mestre.